Se por um lado o café é um orgulho para o Brasil, por outro ele esconde um segredo perturbador. Ao mesmo tempo que somos os maiores produtores de café no mundo, somos infelizmente autores de uma mentira que foi criada na cabeça do povo brasileiro. Uma mentira que eu tenho certeza que você já ouviu a sua avó te falando e talvez já tenha até passado para frente achando que era verdade. Essa mentira já causou doenças e é a razão pela qual muita gente passa mal ou odeia beber café. Uma bebida tão amada pelos brasileiros, mas que causa arrepios para todos aqueles que conhecem a verdade. E uma coisa eu te garanto, depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai ver o café como via antes. Há mais de 1000 anos atrás, ali no século IX, nas terras altas da Etiópia, um jovem pastor chamado Kaldi levava suas cabras para pastar, como fazia todos os dias. Só que em uma tarde, ele percebeu algo muito estranho. Ele percebeu que as suas cabras estavam muito mais agitadas que o normal. As bichinhas saltavam para lá e para cá como se estivessem dançando. Intrigado, Kaldi foi investigar e percebeu que aquelas cabras estavam comendo pequenos frutos vermelhos que davam em arbustos até então desconhecidos. E aí ele decidiu experimentar. E cara, seus olhos se abriram, sua mente ficou em alerta e parecia que ele tinha recebido uma energia externa. O bichão, assustado, foi em um mosteiro onde ficam os monges, né, para perguntar o que era aquele fruto. Pela descrição, os monges também se assustaram e disseram que aquilo ali era coisa do demônio. Pegaram aquele fruto e jogaram na lareira para queimar. Só que assim que os grãos começaram a torrar, um aroma intenso e delicioso começou a tomar conta do ar no local. Curiosos, eles recolheram aqueles grãos torrados e fizeram uma espécie de chá com aquilo, né, infusionando em água quente. E quando beberam, cara, eles perceberam que aquela energia ajudava os monges, inclusive, a orarem por mais tempo, em longas vigílias noturnas. Desde aquele dia, o café passou a ser usado como uma fonte de energia natural, que não somente ajudou os monges a rezarem, mas que no decorrer dos séculos virou uma espécie de ferramenta dos grandes realizadores. Foi nas grandes cafeterias de Paris que os grandes pensadores do iluminismo criaram o nosso atual modelo de república, democracia e liberdade. Por muito tempo, o cafezão virou um sinônimo de intelectualidade mesmo, saindo ali da Etiópia e se espalhando primeiramente entre os árabes e depois para todas as outras partes do mundo. E foi nessa que ele chegou aqui no Brasil. O problema é que, como tudo que chega no Brasil, isso também virou um golpe. Muito mais do que isso, uma máfia que já enganou e engana muita gente até hoje. Pra você ter ideia, há 300 anos atrás não existia café aqui no Brasil, você acredita? Foi um tenente do exército chamado Francisco Melo Palheta que, como diz a lenda, estava tendo um caso com a mulher do governador ali das Guianas. E aí, em troca de beijos doces, ele recebeu o grão amargo do café, botou no bolso e trouxe aqui pro Brasil. E tecnicamente, isso já foi um roubo, porque na época era proibido tirar os grãos de café de lá. E cara, o café se deu bem demais no solo brasileiro. Parece que foi feito pra gente. Grandes fazendas começaram a ser criadas para produzir mais e mais café. A parada deu tão certo que ali no século XIX, 130 anos atrás, ainda era o governo do Dom Pedro II, o café era o principal motor que sustentava a economia brasileira. Era tanta grana que os caras que produziam café tinham que eles viraram a principal força política do país, que inclusive conspirou para expulsar a família real do Brasil, inclusive o Dom Pedro II, quando eles deram o golpe que a gente chama hoje de Proclamação da República. E aí de lá pra cá, você já deve ter ouvido na República Café com Leite, que basicamente eram os produtores de café de São Paulo revezando o poder do Brasil com os produtores de queijo ali de Minas. E até hoje nós somos o maior produtor de café do planeta Terra. Em qualquer cafeteria que você for no mundo, você vai ver o Brazilian Coffee sendo apreciado. O brasileiro aprendeu a produzir um café de qualidade, mas o problema foi quando os caras perceberam que era fácil demais enganar o povo aqui no Brasil. Se por um lado a gente entende que o nosso café é um motivo de orgulho para o Brasil no resto do mundo, por outro, isso criou um grande problema pra gente. Produtores de café perceberam que era melhor vender para fora do Brasil e receber em dólar ou em outras moedas fortes. E isso é mais um reflexo da fragilidade da economia brasileira, onde basicamente o nosso país vende commodities, que são esses itens da fazenda, para comprar eletrônicos. Então a conta não fecha, imagina quanto saco de soja você tem que vender para fora para conseguir comprar um computador, entendeu? E isso cria algumas das bizarrices econômicas, como é o fato do Brasil ser o maior produtor de café do mundo, só que quem mais ganha dinheiro com café é a Suíça, que não tem um pé de café lá. O café brasileiro chega na Suíça, vira aquelas cápsulazinhas de máquina, que custa muito mais caro, e é exportada, inclusive aqui pra gente no Brasil. Então, se pro produtor vale mais a pena vender pra fora, mas existe um mercado interno consumindo muito, o brasileiro é o segundo maior consumidor de café, como que a gente atende essa demanda? Fácil, você
Você vende um produto falso e conta uma boa mentira, porque o brasileiro aceita tudo. A parada é tipo assim, dentro da fazenda, os grãos são selecionados e são enviados para exportação. Mas nesse processo de colheita, vários grãos quebrados e podres acabam caindo no solo, que não são selecionados para serem mandados para fora, e se misturam com tudo que você pode encontrar no chão de uma fazenda. Galho, pedacinhos de pedra, graxa de bota dos trabalhadores, perna de barata, cocô de passarinho, enfim, bagulho nojento. Uma mistura que os órgãos de vigilância sanitária do exterior jamais aceitariam. Então os caras juntam toda essa nojeira, passando uma pá mesmo, sem seleção nenhuma, e preparam para chegar diretamente aí na tua xícara. Mas Igor, ninguém é trouxa de tomar um café, comprar um café com tudo que é sujeira desse jeito. E é aqui que entra o marketing. À medida que você vai torrando o café, que originalmente é um grãozinho branco, ele vai ficando moreninho, marrom e vai escurecendo. E dependendo do nível dessa torra, o café vai assumir diferentes aromas e sabores. Mas como o objetivo aqui é esconder a quantidade de sujeira que tá misturada ali, os caras torram até ficar preto e trituram até virar um pozinho. Dessa forma, ninguém vai conseguir saber o que tava de fato ali dentro. E como é esperado de qualquer coisa que você queime até virar uma espécie de carvão preto, aquilo ganha um sabor amargo. Só que aqui os caras botam um nome bonito, de tradicional ou extra forte. Se você achou um negócio amargo, a culpa é tua que não aguentou, não é porque o negócio é queimado não. Uma mentira inventada para te fazer aceitar um produto sujo, mas que durante décadas encontrou uma frase que garante que o brasileiro continue sendo enganado. Café de verdade é preto. Não, cara, carvão de verdade é preto. A semente do café é clara e à medida que você vai torrando, ela vai entregando mais aromas dentro de um sabor natural quando ela fica marrom. E isso é um problema tão antigo e difícil de mexer aqui no Brasil que a Anvisa, inclusive, tolera em algum nível que produtos alimentícios tenham coisas como parte de inseto e até pelo de rato, cara. Só que às vezes a coisa sai tanto de controle que ano passado, em 2024, o Ministério da Agricultura liberou uma lista com marcas de café impróprias para o consumo por terem passado dessa tolerância. Eu não sei você, mas eu, se pudesse escolher, diria que meu nível de tolerância para um café com pelo de rato é zero. Então quando você toma um café que chegou moído e preto na tua casa, você nunca sabe exatamente o que tá colocando para dentro do teu corpo. Inclusive é essa a origem da sensação de azia e gastrite que muita gente sente ao tomar café aqui no Brasil. Mas aí a gente tem um problema. Se o café é uma fonte de energia natural tão maravilhosa, será que a gente precisa parar de tomar café pela nossa saúde? Eu sou doido por café, né? E quando eu descobri isso, fui pesquisar como ter acesso aos verdadeiros cafés que geralmente são feitos para mandar para fora, né? Basicamente, café feito de grão de café e nada mais. E aí que eu descobri que o café é classificado em diferentes categorias que atestam esse nível de qualidade. E eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer para descobrir. Quando você estiver no mercado a partir de agora, você pode pegar a embalagem de café e olhar na lateral um selinho da ABIC, né? Que aí lá você vai ver uma categoria escrita no selo. Os piores são aqueles que toleram tudo quanto é impureza, que é tradicional e extra forte. Uma categoria acima, mas também problemática, se chama superior. E aqui toma muito cuidado, porque muito café no mercado mostra uma embalagem toda bonita, às vezes dourada, com palavras bonitas, que parece ser um café de altíssima qualidade pelo visual da embalagem. Mas quando você vai olhar no selo, ela tá lá, tradicional, extra forte, superior. Fica ligado a partir de agora, beleza? Subindo nas categorias, a gente tem a primeira que é de fato aceitável, que é a categoria chamada de gourmet. Essa aqui, pelo menos, você já vai estar bebendo um café de verdade. E se você quiser tomar um café com os melhores grãos selecionados para trazer um café realmente gostoso, aí você vai para uma categoria chamada especial. Muito difícil de achar nos mercados brasileiros pelos motivos que eu já te expliquei aqui. E aqui é aquela hora que a maioria das pessoas fala: ah, Igor, é pra mim, café é tudo igual. Eu tomo o que é mais barato mesmo porque não tenho frescura. E aí eu te proponho um experimento. Na mesma hora, tome um café especial e logo em seguida, tome um café tradicional ou extra forte como você tá acostumado. Um seguido do outro. Você só precisa fazer esse experimento uma única vez. E não importa o quanto você acha que seu paladar não é gourmet, não é apurado. Eu garanto que na hora que você provar o teu café tradicional de volta, você vai perceber que tem algo estranho ali que não é café. Isso porque pouco antes você sentiu o sabor do verdadeiro café e agora você passou a ter uma referência no teu paladar para conseguir comparar. Faz essa experiência e depois me fala o que você achou aqui no comentário. Mas aí beleza, como que a gente faz para encontrar cafés especiais? Te contar uma parada, o café é uma fonte de energia que sempre me acompanhou em vários projetos empreendedores na minha vida. Desde quando eu era programador, aí depois eu fundei uma empresa de poker, depois fui me arriscar na internet, entrei no e-commerce, já tive até curso de inglês. Então, para mim, o café é um símbolo de uma energia criadora, realizadora. E foi um
um banho de água fria quando eu descobri que tudo isso acontecia na indústria nacional. Foi então que eu passei 2 anos mostrando lá no meu Instagram, quase que diariamente, provando diferentes tipos de café. Inclusive, eu cheguei a fazer experiência para provar os melhores cafés do mundo, para finalmente conseguir chegar em fazendas que produzem esses melhores cafés. Junto com isso, eu busquei alguns dos nomes dos melhores mestres de torra de café. Lembra que é a torra que dá o sabor, o aroma daquele café, né? Boa parte do que a gente sente quando toma tem a ver com o grão, mas também tem a ver com a qualidade dessa torra. E com essa combinação, a gente chegou num café de doçura natural, ou seja, que você não precisa colocar açúcar, com muita boa cafeína e um sabor de café fresquinho, cara, com notas sensoriais. Nota sensorial é um negócio que os cafés tradicional extra forte não tem. Lá só existe o intenso, mais intenso, menos intenso, mas no café especial é uma sensação de sabor além do sabor do próprio café. E essa combinação eu classifico inclusive como café premium, que é o especial do especial, que não somente acerta no grão que foi produzido, como na torra exata para trazer o melhor sabor junto com a poderosa energia da verdadeira cafeína. E é com muito orgulho que eu convido você que assiste meus vídeos a experimentar o Bev Coffee, que é um café premium para ser um combustível das tuas grandes realizações. No botão aqui embaixo, ou então no link da descrição, você pode fazer o pedido do teu agora mesmo que eu mando aí na tua casa, combinado? Clica aqui, faz teu pedido e quando chegar, me marca no Instagram, @IgorBevilacqua, que eu faço questão de repostar e honrar quem tá comigo no início dessa jornada. O café é motivo de orgulho pro Brasil, mas infelizmente, como tudo, a politicagem brasileira criou uma versão corrompida desse orgulho. Muita gente, inclusive, acredita que odeia café sem nunca ter realmente provado café. E se você assistiu esse vídeo até o fim, comenta aqui embaixo "Conhecimento Liberta" para eu saber que você chegou até aqui. E vai lá experimentar um Bev Coffee que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, beleza? Tamo junto e até a próxima.